Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que se identifica com o nosso canal, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Nos conceda essa honra. Se porventura vocês não gostarem do nosso conteúdo, vocês cancelem a sua inscrição. Meus amigos, deixe o seu like, deixe o seu dislike e ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E neste vídeo falaremos aí sobre a situação do futebol do Vasco da Gama, o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aqui também sobre a entrevista do Jorge Salgado. Quero mandar um recado para o seu Jorge Salgado, para os jornalistas que fizeram a entrevista, e vamos falar sobre a situação lá de Brasília, que na minha opinião o Levenciano é sim favorito para reverter essa situação, e irei explicar o porquê. Meus amigos, primeiramente, a situação no futebol do Vasco é vencer. Não tem jeito, o Vasco da Gama treinou sábado, domingo, segunda pela manhã. O Vasco viajou ontem, já se encontra no estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza, jogo que ocorre amanhã às 19h15, com transmissão apenas do Premier. O Vanderlei ainda fará um treinamento hoje pela parte da manhã, o qual vai fazer com que o mesmo defina a equipe do Vasco da Gama. O Vasco vencendo aí, dá adeus a essa zona da confusão, então é um jogo que é uma verdadeira decisão. A gente vai esperar o Vanderlei Luxemburgo, obviamente, escalar a equipe nesse treinamento de hoje, uma vez que várias alterações serão feitas para a gente poder passar para vocês aqui a escalação. Na parte da tarde a gente vai ter ciência de qual é o time e a gente passa para vocês. Amigos, ontem o Jorge Salgado foi ao canal Atenção Vascaínos e deu uma entrevista aí pro Globo Online. E a máscara caiu, a verdade prevaleceu. Só deixa eu mandar um recado antes pros jornalistas aí. É o seguinte, vocês passem a informação certa pro torcedor vascaíno. Jorge Salgado não é presidente do Vasco da Gama. Essa decisão está tramitando ainda o processo. O mérito ainda não foi julgado. Tem processos aqui no TJ do Rio de Janeiro e uma DPF lá em Brasília. Não vem ganhar no grito. Outra coisa, essa situação de ficar se gabando porque levou o Jorge Salgado lá. Eu particularmente, eu não tenho nenhuma vontade de fazer amizade com golpista, certo? Por isso que nunca vai vir aqui. E o canalzinho aqui já trouxe o presidente eleito de forma democrática, Levenciano, na primeira eleição direta do Vasco da Gama 2 vezes, porque o Levenciano é o candidato do povo. Levenciano é o presidente da humildade, certo? Só mais uma coisa aqui. Cuidado.
Cuidado, porque vai ter reviravolta em Brasília. As chances são grandes. A ministra Rosa Weber tem jurisprudência em casos semelhantes a este aí do Vasco da Gama, assim como o Dias Toffoli também. A Rosa Weber pediu para que a eleição lá da Câmara fosse presencial e o Dias Toffoli pediu para que a eleição lá do CREA de São Paulo respeitasse simplesmente o estatuto da instituição. Então o Levenciano sai sim em vantagem lá em Brasília. Se for uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, ele tende a decidir favorável ao estatuto do Vasco da Gama, pois ele é um constitucionalista. Agora, se for pro pleno, a gente já sabe que a gente já tem 2 votos favoráveis aí, tá bom? Então desce, sandalinha da humildade, baixem essas bolas aí. Com relação ao seu Jorge Salgado, vocês deveriam ter feito uma entrevista para perguntar para ele por que ele quer fazer dívida com o banco, por que de tanta mentira, não tem planejamento. Muitas pessoas ficaram perplexas aí com essa situação do Jorge Salgado ter dito que não tinha dinheiro, que o cofre está vazio. Quem acompanha meu canal aqui sabe, não fica enganado com essa situação aí de milhões entrando no Vasco da Gama. O problema é que quem responde o Twitter lá do seu Jorge Salgado é o Vitor Roma. O Vitor Roma fala uma coisa, o seu Jorge Salgado fala outra, certo? Então tem que conversar antes, Vitor Roma e o Salgado. E outra coisa, além de ter um time fraco para esse ano, de não ter investimento, seu Jorge Salgado ainda disse que vai demitir funcionário em massa. O cara, antes de pensar em pagar, está pensando em demissão em massa. E mais uma coisa, ainda disse que a prioridade é pagar pessoas físicas que são credores do Vasco da Gama. Ou seja, o dele, esses 3 milhões aí, que agora ele vai receber 8, seu Jorge Salgado vai custar 8 milhões ao Vasco da Gama. Aí o seu Peralta, que é o presidente atualmente do Conselho de Beneméritos, perfeito? José Luiz Moreira, que é o VP de futebol. Então essa turminha aí, cara, é uma vergonha, é uma palhaçada, um desrespeito com o torcedor vascaíno. É uma imoralidade, uma sacanagem. Olha, se Deus quiser, essa situação vai ser revertida. A gente crê. Se não for, será 3 anos de vergonha, de vexame, que esse canal aqui vai ser sistematicamente oposição a esse circo, a essa palhaçada. E tem jornalistas se gabando de entrevistar um golpista. Lamentável. Meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, agradeço pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!